Não é mistério que a China já vem enfrentando duas grandes ondas de deflação dentro do país, mas ela parece ter encontrado a solução, que seria a famosa impressora de dinheiro. Mas o que eu quero falar no capítulo de hoje é um pouco, obviamente, da mecânica monetária, como que isso funciona e qual que é o pensamento da China por trás das novas políticas, principalmente agora às vésperas do Fourth Plenum. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que falar sobre o contexto. Então, na China, nós tivemos ali a primeira onda deflacionária nos ativos, né, com o colapso da Evergrande. Até hoje, o sistema bancário chinês está tentando limpar essas dívidas privadas, todos aqueles bonds, junk bonds, etc., né, aquelas debêntures que não conseguiram ser pagas, e até hoje continua sendo um problema. E a segunda onda deflacionária, ela vem da parte fabril, que é o que a Gavekal, né, que ela é especialista em China, inclusive muitos falam que você só está pegando coisa ocidental. Na verdade, aqui esse escritório fica em Hong Kong e só tem, com maioria, né, pessoas ali chinesas do mainland e Hong Kong para fazer os relatórios macroeconômicos, e aqui a China ela passa por um processo que eles estão tentando reverter, que chama de involution, né, a involução, ou seja, é quando você acaba criando uma competitividade extrema baseada no excesso de capacidade fabril. Então você tem os exportadores que são obrigados a vender para o mercado doméstico, o mercado que já não está indo tão bem para poder consumir tudo aquilo, e aí você tem aquela corrida do preço para baixo, e as margens dos exportadores acabam sendo completamente comidas aqui, né? Você vê pelo gráfico claramente que as vendas estão aumentando, as exportações estão aumentando, os volumes de exportações estão aumentando, só que aqui os lucros, né, aqui embaixo, manufacturing profits, nessa linha cinza, você realmente vê que está bem estagnado. Então, é justamente esse corte cada vez maior. E você percebe também uma freada no nível em novos investimentos em cima da manufatura, justamente porque você já tem um excesso dela. Só que agora vamos para o pensamento macroeconômico que está acontecendo nesse exato momento na China e como que o governo, o próprio PBOC, né, o Banco Central Chinês e o Politburo estão pensando em mudar, e é bastante surpreendente o que eles estão pensando, justamente pela introdução de pensamentos MMT, né? Então, mas antes de mais nada, só se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho aqui vídeos diários que eu faço como esse que você está assistindo no meu Substack. Inclusive mostrando os gráficos, etc., que a gente usa para você poder ler também. E aqui você tem a nossa universidade Omnimacro, onde eu entro em detalhes todo final de semana para que você, se às vezes não entender alguma coisa que eu estou falando, né, como que funciona a mecânica monetária, como que funciona a produção de liquidez e como que isso afeta todos os investimentos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos e no resto do mundo, eu falo justamente sobre isso. E também, se você quiser uma coisa um pouco mais prática, né, então eu mostro aqui, eu publico nossos relatórios com resultados do portfólio Omnimacro, feito justamente com os princípios que a gente ensina por aqui, e se acompanha os resultados de forma transparente, e membros também podem acompanhar todos os movimentos de alocação, né, desse portfólio. Todos os links aqui na descrição abaixo. Então, voltando aqui, então esse é o problema, entre aspas, né? Então você tem um mundo também desaquecido, um problema de exportação, onde as exportações continuam aumentando, o PIB da China continua aumentando, o problema está nessas margens, etc. Qual que é o próximo passo? Será que a gente vai investir mais no consumo? Será que a gente vai financializar as empresas? Será que a gente vai partir para cima em relação a se transformar um pouco mais parecido com o que os Estados Unidos estão fazendo? Você tem toda essa guerra, né? Os Estados Unidos são mais parecidos com a China e a China mais parecida com os Estados Unidos. E aqui que entra a parte interessante que eu queria passar para vocês hoje, que vem de um Substack sensacional que eu recomendo aqui, que eu descobri recentemente, e que quando eu li me chamou bastante atenção, que é sobre o pensamento bancário chinês. O nome dele é China Banking News, vou colocar também na descrição, você pode segui-lo aqui à vontade, porque foi realmente
um artigo bastante extenso, né, que eu recomendo a leitura. Mas eu quero resumir um pouco do que foi passado aqui, porque aqui ele mostra a mudança de pensamento sobre macroeconomia que está começando a acontecer na China. Então, primeiramente, existe, todo mundo conhece o Ray Dalio, né, que é um dos maiores investidores ali do mundo, e ele, o pensamento dele, ele é bastante, assim, não, claro, né, quem sou eu, etc, mas para discordar, mas eu tenho coisas que eu compartilho e tem coisas que eu já penso de uma forma um pouco diferente. E muitos dos livros dele são muito vendidos na China e tem uma certa adoção, né, do público, mainstream, etc. Só que um economista chamado Xu Gao, ele, que tem uma influência no PBOC, né, no Banco Central Chinês, ele vem mostrando que, peraí, talvez não seja tão interessante a China seguir esse tipo de pensamento, e talvez seja legal a gente entender como que funciona de fato a mecânica monetária e aquela grande questão de você pensar no governo como se fosse uma família ou uma empresa que precisa seguir um determinado orçamento e se controlar e ter uma austeridade e eficiência para poder crescer, não seja a melhor saída para a China. Ou seja, aqui você começa a ver a entrada do MMT literalmente no pensamento chinês, que pode influenciar bastante as próximas reuniões do Fourth Plenum. Vamos ver se isso de fato vai acontecer, mas é muito interessante você perceber isso, porque isso daqui acaba, por um lado, ele acaba se aproximando mais da realidade macroeconômica, porque afinal de contas, se você não entende um pouco do MMT, ele parte do princípio de que o governo, ele é o que gera toda a moeda que nós temos hoje, e aí você pode distribuí-la à vontade como uma entidade privada, mas o objetivo dela ela poder ser destruída a partir do momento que você paga os seus impostos. Então ele não depende de arrecadação primeiro para você poder fazer o gasto, que é justamente toda a inversão do conceito que se tem na realidade pelas legislações de austeridade fiscal, de controle de gasto de dívida. Você tem isso nos Estados Unidos, né, o teto da dívida, você tem isso no Brasil, inclusive mais estrito ainda do que nos Estados Unidos, só que quando você entende a mecânica monetária, o gasto governamental, o gasto fiscal, ele origina a moeda em primeiro lugar. Você não precisa ter tido uma arrecadação antes. Isso é novas unidades monetárias que são criadas de forma unilateral, diferente do empréstimo bancário, e que a única forma de você destruir é pelo pagamento de impostos. E aí você reduz, ou seja, basicamente o MMT, que descreve bastante, né? Lembrando, não estou defendendo o MMT de forma alguma, mas o objetivo é descrever como as coisas realmente funcionam, que é exatamente como funciona nos Estados Unidos também, né? O Tesouro dá uma ordem para o Fed acreditar uma determinada conta e depois você, na cobrança de impostos, você tem essa destruição, você suga a liquidez, né? E não serve para financiar, etc. Enfim. Mais ou menos esse é o pensamento. E ele também parte do princípio aqui, falando a seguinte coisa, peraí, talvez essa questão do MMT, deixa eu até colocar aqui porque o capítulo é bem grande, ele fala bastante, né? Ó, na verdade, talvez a preocupação que todo mundo acaba tendo é aquela de que a gente vai, se a gente ligar a impressora de dinheiro, a gente vai entrar num problema, porque vai criar inflação, etc., e vai fazer tudo desmoronar, e a gente precisa ter o determinado controle para que a moeda não perca valor ao longo do tempo. Agora, aqui o Xu Gao argumenta o contrário, ele fala a seguinte coisa, na verdade a China está passando por um processo deflacionário, o que daria carta branca para ela poder fazer os estímulos que ela quiser, só que não vai causar aumento de preços ao consumidor de forma nociva, né, a perda do poder de compra da população, desde que ele seja investido nos lugares corretos, desde que ele gere mais empregos, mais produção, mais produtos e serviços. Então, a grande preocupação do MMT não é o aumento do M2, por exemplo, o aumento da oferta monetária, apesar de que M2 não é tão líquido como as pessoas pensam, mas enfim, só para poder caracterizar aqui. E aqui a grande questão é se isso vai gerar aumento de preço ao consumidor ou não, se isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas ou não. Então, esse pensamento, ele já começa a entrar cada vez mais na China, e isso é extremamente líquido, é positivo para a liquidez do mundo, se você parar para pensar, porque o Banco da China, o PBOC, já vem fazendo uma série de pacotes de estímulos para tentar
fazer com que a produção, na verdade, o aumento do consumo doméstico aconteça para poder fazer com que a absorção de todo esse excesso de capacidade comece a acontecer. Então, se você parar para pensar, o grande receio aqui que o Chugal está trazendo para levantar aqui, né, para o Banco Central chinês, é dizer a seguinte coisa: o nosso medo não pode ser de você dar um calote sobre a sua própria dívida, porque o governo é o emissor dessa dívida por definição. Como é que eu vou dar calote na minha dívida em yuan se sou eu que produzo o próprio yuan? Então, o medo não pode ser esse. Agora, o medo tem que ser de uma contração deflacionária. O medo tem que ser de você não ter uma capacidade de consumo, uma capacidade produtiva. Então, desde que nós tenhamos um aumento de capacidade produtiva e de consumo, a gente consegue esticar as dívidas de forma não exponencial, mas crescente, sem menores problemas. E é exatamente um pouco da defesa, né, desse sistema do MMT. Mas olha que engraçado, é exatamente o plano do paradigma C que eu falo sobre o que está acontecendo nesse exato momento dentro dos Estados Unidos para tentar recuperar a economia americana, já que já existe uma dívida de mais de 37 trilhões de dólares. Apesar que ela é diferente, porque o dólar é a moeda de reserva global, tem toda a questão do sistema euro-dólar, só que a administração Trump, ela literalmente disse que agora nós vamos acelerar o crescimento e acelerar o gasto fiscal para poder ir mais rápido no crescimento real do que a geração de dívida. E é exatamente o que o Chugal está defendendo aqui. Então, esses paralelos, né, de chimérica ou da China se parecendo cada vez mais com os Estados Unidos, e no sentido de partir para cima desse gasto fiscal e da financiarização, da participação maior dos chineses na Bolsa de Valores, por exemplo, que é uma característica americana, e os Estados Unidos correndo atrás do que a China é melhor, que é a capacidade fabril e a menor dependência de outros países, principalmente da própria China, para a indústria bélica, navios, etc., infraestrutura, equipamentos eletrônicos, etc., para inteligência artificial, tudo isso vai criando essa corrida. E agora você percebe também uma modificação no pensamento, né? Ou pelo menos uma exponencialização para falar o seguinte: olha, talvez não seja bom a gente ter esse crescimento de pensamento da forma do Ray Dalio, pensando como uma família, um orçamento, etc., austeridade ou controle, com medo de explosão da dívida, e talvez nós precisamos abraçar essa dívida e fazer ela servir, que foi, querendo ou não, pelo menos no lado privado da história, o que fez a China tirar ali milhões de pessoas da pobreza. Foi um financiamento privado, né? Tanto que o déficit ele é muito maior na China do lado privado e não público. O público ele está relativamente, entre aspas, sob controle. Então, por que não fazer isso crescer? Esse é o pensamento do Chugal. Estou dizendo que eu concordo com isso? Não, eu só estou descrevendo os movimentos que estão acontecendo, porque isso é extremamente importante, porque a China ela é o segundo maior pilar de geração de crescimento da base monetária, né? Ou seja, da liquidez do mundo, e essa liquidez ela vai se espalhando para o resto do mundo, principalmente quando você usa ali offshores, etc., Hong Kong, para espalhar essa liquidez para os mercados que acabam voltando para os Estados Unidos, né, e sendo reciclados, apesar de todas as narrativas de separação dos dois países. Então é uma história relativamente complicada, mas é muito interessante porque, ao mesmo tempo, você tem o divórcio dos dois maiores países do mundo, mas eles nunca ficaram tão parecidos como agora.